Vamos falar agora de fertilizantes, as perspectivas aí para 2024, mas antes disso vamos saber como é que foi o cenário, né, deste ano 2023. Eu vou conversar agora com o Thomas Pernias, que é analista de inteligência da Stonex Consultoria. Boa noite para você. Fala para a gente então desse balanço aí, por favor, desse último trimestre do ano. Foi positivo? Boa noite, Simone. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui novamente. Simone, olha, o último trimestre do ano geralmente tende a ser uma época de alívio nos fundamentos de mercado no Brasil. Uma vez que geralmente os produtores de milho e de soja já fizeram suas aquisições e a diminuição da procura por fertilizantes tende a aliviar os preços. E nós vimos isso em parte nas últimas semanas. Só que nós tivemos um quarto trimestre movimentado. E o que era para ser um trimestre bem tranquilo, em alguns momentos nós tivemos alguns eventos bem importantes e que impactaram de forma bem significativa o mercado de fertilizantes. Então, o que chamou a atenção nesse trimestre, e a gente pode falar mais detalhadamente sobre esses fatores depois, nós tivemos o conflito entre Israel e Hamas, que trouxe incerteza na região do Oriente Médio, trouxe elevação dos preços do gás natural. Nós tivemos restrições às exportações de fosfatados na China, que ainda estão vigentes, e isso fortalece os preços no setor. Nós tivemos atraso no volume de chuvas no Brasil e relações de troca deterioradas que trouxeram um atraso muito grande na compra de fertilizantes para a safrinha. Nós tivemos oscilação nos preços da ureia. Vale lembrar que na semana passada a Índia anunciou uma nova licitação de compra. Isso pode trazer uma nova movimentação de preço na última semana do ano. Então, é um tanto complexo de fazer um balanço do quarto trimestre, porque existe um comportamento muito diferente entre os segmentos no mercado de fertilizantes. Os nitrogenados, por exemplo, apresentaram uma volatilidade de preços considerável, e a gente termina o ano com uma queda de 20% dos preços em relação ao início do quarto trimestre. Só que esse não é, por exemplo, o caso dos fosfatados, porque nesse setor a restrição às exportações da China levou a uma firmeza de preços nesse segmento. Então, para fosfatados, os preços se mantiveram firmes praticamente por 3 meses seguidos. E sem previsão de fim dessas restrições às exportações da China, essa situação pode continuar ainda em meados de 2024. Então, se eu tivesse que resumir o quadro atual, mesmo que aqui fazendo uma espécie de generalização do que a gente viu nas últimas semanas, eu diria que, em comparação ao trimestre anterior, nós temos hoje um cenário de fundamentos mais fracos no mercado de fertilizantes. E isso favoreceu teses baixistas. Afinal de contas, nós vimos uma queda de preço da ureia, por exemplo, vimos uma queda de preços do cloreto de potássio, por exemplo, só que no setor de fosfatados nós temos uma situação bem diferente, porque nesse segmento, com a restrição das exportações na China, os fundamentos seguem bem firmes. Então eu diria que a gente pode fazer um balanço dessa maneira. Temos um quarto trimestre com fundamentos mais fracos quando comparado ao trimestre anterior, só que no caso dos fosfatados, os fundamentos seguem bem firmes. Então, a gente tem que realmente acompanhar essa situação, porque 2024 nós temos novos acontecimentos e novas perspectivas também. Acompanhar essa situação aí dos fosfatados, como você falou, né? E quando é comparado um trimestre, o terceiro trimestre, o quarto ao terceiro, enfim, tem essas nuances aí que você bem colocou, mas tem que ficar, o nosso produtor tem que ficar, na hora dessas aquisições, para o ano que vem, tem que ficar bem ligado, né? Nessas todas as nuances que você posicionou aí para gente. Realmente, Simone, essa é a situação do mercado de fertilizantes hoje, mas é um mercado muito dinâmico. E em 2024, nós temos outros países que entrarão comprando no mercado, com forças compradoras de diferentes lugares e que podem movimentar muito o preço dos fertilizantes. Por exemplo, alguns dos fundamentos que podem mudar em 2024 estão relacionados à posição dos Estados Unidos
e da China no comércio internacional de fertilizantes. A China, por exemplo, ela restringe as suas exportações porque no primeiro semestre do ano de 2024, ela vai ter suas temporadas de plantio mais importantes. Então, ela segura as exportações para garantir o seu suprimento interno de fertilizantes, passa a importar também mais cloreto de potássio, fazendo essa força compradora na Ásia. E isso pode movimentar os preços, como aliás a gente viu no quarto trimestre, afinal de contas, quando ela para de exportar os seus fosfatados, o mundo fica com menos fosfato para fazer suas aplicações, e isso eleva os preços. Então, a China é um elemento que a gente vai ter que acompanhar. Por outro lado, no Ocidente, nós temos os Estados Unidos, que também nos primeiros meses do ano costuma entrar comprando fertilizantes no mercado internacional. Isso pode elevar os preços porque os Estados Unidos é um grande consumidor de adubos. Então, se de um lado nós temos um quarto trimestre com fundamentos mais fracos, e nós temos também, geralmente no início do ano, fundamentos mais fracos no Brasil e na China e na Índia também, perdão, porque nesses países, Brasil e Índia, as temporadas mais importantes de plantio já passaram. Em outros países, como é o caso da China e dos Estados Unidos, a força compradora é maior. Então, realmente, a gente precisa acompanhar essa situação, porque se de um lado do mundo, como no Brasil, os fundamentos ficam mais fracos, na China e nos Estados Unidos as compras costumam aumentar. Pois é, China e Estados Unidos entrando aí, né, quando você falou comprando, né, pode acabar elevando aí os preços. Agora, falando do que a gente sabe, né, a gente sempre fala aqui, 85% do que o Brasil consome vem de fora, né? E o governo, ele falou essa semana, né, anunciou esse aumento aí quando a gente fala de oferta de gás natural para 2024. Isso ajudaria, então, a desenvolver a indústria de fertilizantes no país, para a gente minimizar um pouco, diminuir um pouco esse consumo todo de fora? Simone, você tocou num ponto muito interessante, porque um dos principais obstáculos e desafios para o Brasil desenvolver melhor a nossa indústria de nitrogenados, e aqui a gente está falando de ureia e de amônia, por exemplo, é o preço do gás natural, que no Brasil é um pouco mais caro do que em outros países que têm esse insumo de modo mais farto, como é o caso de países do Oriente Médio ou da Rússia, por exemplo. Então, países que têm um gás natural mais barato têm mais facilidade para produzir nitrogenados. Não é o caso do Brasil. Então, com esse preço do gás natural mais elevado aqui dentro, a gente tem dificuldade para competir com as importações, que são feitas em produtos que têm esse insumo mais barato. Então, em tese, né, se a gente disponibilizar um gás mais barato para a indústria, isso pode ser um elemento que poderia fomentar um aumento da produção de nitrogenados no Brasil. E outro ponto que você levantou, que também é bem relevante, o Brasil depende muito das suas importações para obter os seus adubos. Então, a perspectiva ou a ideia de aumentar a nossa produção de nitrogenados aqui no mercado doméstico para suprir as nossas necessidades de adubação me parece como algo positivo, uma vez que poderia diminuir a nossa dependência das importações. Agora eu quero fazer um condicionante. Precisamos de gás natural mais barato, mas tem vários outros passos até a gente realmente desenvolver uma indústria de nitrogenados de forma bem desenvolvida. Então, eu diria que é um primeiro passo interessante e que pode ter uma perspectiva de ajudar, sim, o nosso setor. Mas é preciso realmente aguardar para ver se esse gás natural mais barato realmente vai se traduzir em investimentos no setor. Acompanharemos então essa situação que você levantou aí para 2024. Para a gente já encerrar a nossa conversa aqui, ritmo de compras aí por fertilizantes em 2024. Vamos fazer um balancinho rapidinho, se é que a gente pode, diante de todo esse cenário que você colocou para a gente aí, se a gente pode tentar definir aí esse ritmo aí para o nosso produtor. Simone, um fato curioso que nós vimos em 2023
foi que as relações de troca entre o milho e nitrogenados, que estavam muito deterioradas e o poder de consumo do produtor rural brasileiro estava bem deteriorado, isso somado a algumas incertezas com relação ao plantio da safrinha, levaram a alguns dos maiores atrasos nas compras de fertilizantes que nós já verificamos nos últimos anos. Então, as compras para a safrinha, para o primeiro semestre de 2024, elas estavam muito atrasadas. Isso foi um fato muito curioso que a gente viu nesse final de ano. Depois que o preço dos nitrogenados caiu um pouco agora nas últimas semanas, o mercado rodou, houve uma melhora nessa situação, temos informações de que houve algum grau de normalização, mas tivemos um atraso muito forte. Agora, para 2024 é preciso realmente acompanhar essa situação para observar como os fundamentos de mercado vão se desenvolver, para a gente ver como é que vai estar essa tendência de preço e principalmente a relação de troca, que é um dos fatores que mais importa quando se trata de consumo de fertilizantes aqui no Brasil. Tá certo, Tomás Pernias, analista aí, analista de, me perdi um pouco aqui, de inteligência, né? Melhor dizendo, da Stonex. Muito obrigada, viu, pela sua conversa aqui com a gente hoje e até o ano que vem, né? Pra gente atualizar aí quando a gente fala dessas compras por fertilizantes. Muito obrigada, boa noite para ti. Simone, muito obrigado pelo convite. Até 2024, a Stonex agradece aqui a oportunidade. Feliz ano novo então, viu, Tomás? Tchau, tchau. Para vocês também.